começando. Olha que importante. Começamos. Não, aqui tem que estar sempre verde. Tá bom. Está transmitindo, viu? Vocês estão online já. Assim, já estamos sabendo. 5 pessoas online. Equipe Apogeu online, direto Diga no oi pros Facebook. Tá amigos. vendo? 5 pessoas online, por exemplo, Meu namorado. Gente, hoje ninguém. Minha mãe não tá me vendo. Tem um cara com a figurinha aqui O boy não tá me do vendo. Mestre dos Magos, eu acho que é o Bonanto. Está assistindo a gente. Depois eu te mostro. Nossa, eles querem caneca pra tomar? Eles vão dar essa caneca pra gente depois? Tem. Nossa, lógico. Tá no nome de Rafael Costa. Pode pedir print no Ah, ar. de boa, tudo bem. Pode pedir print no ar. Não pode. Renato, você para a mesa do apresentador aí, pode começar. Vamos botar. Nossa, bonito. Começa aí, Vamos botar, começa aí filosofando aí. Beleza? Revolta da cachaça. Começa falando da revolta da cachaça. Ó, os Facebookers! Só no assunto do Joff, a cachaça da revolta. Alexandre, Oi? Da você quer que eu revolta. faça algum movimento, vez ou outra? Hã? Mexo na câmera, vez ou outra, ou você quer que deixe Não estático? precisa. Você vai ficar com o braço assim. Vai ter que combinar, né? É porque eu tô tenso. Combinado. Pô, mas tem uma água, se quiser água, é só pedir, tá? Eu já coloquei água aqui na Nossa, aproveita se a gente comer com ele. local. Alexandre, Local. Local. Oi? telefone no mudo. Telefone no mudo, todo mundo? Sim. Não, Bruno, vamos declarar aberta. Tá ali, ó. Você quer ver isso? Eu quero ver se eu vou ver no telefone. Pega ali, por favor. A gente vai resolver, deixa eu botar pra você. Pô, cara, eu vou aparecer integralmente, porque eu tô todo mundo aparecendo Aham, integralmente isso lá, Todo né? mundo, o tempo todo. Ah, tá, achei que ele ia ficar assim Ah, 24 sim. horas no ar, porque eu tô... Porque aí a gente ia fazer um rodízio aqui. Porra, aí Eu também. me ajuda aí, né? Não, cara, você é mais bonito, você tem que parecer mais. Você tá com barba feita, Você foi? cabelo Você arrumado. percebeu que eu tava parecendo Eu sou o Time. Não. Pintou o cabelo. Mas esse corte tem um nome, não tem? Os alunos me disseram que tem sim. Esse corte, como é que dá pra é? fazer? Esse Na corte. atual conjuntura com a quantidade. Como que nós toda temos. boa aula, nós começamos da seguinte forma. Aulão de Ciências Humanas, dia 22 de outubro. História, Priscila Campos, Ah, sou eu. presente. Sim, claro. Rafael Reis, Tamo junto. Pedro Faria, Tiago Simões, É isso aí. Renato Alves. Coisa boa, gente. Sejam todos muito bem-vindos à primeira transmissão Enem TV 2019. Hoje, juntam-se ao Zine Cultural em nossos estúdios esse competente time do Colégio Apogeu, e nossa transmissão também tem um oferecimento da Docton, da rede de ensino Docton. Então vamos que vamos, não temos tempo a perder, já está no nosso quadro, pare de perder tempo. Então é hora da gente pegar aí agora as últimas dicas para o Enem que já está chegando. Mas se vocês me permitem, professores, eu vou começar com uma primeira dica. Você que está assistindo agora, seja pelo Facebook do Zine Cultural, seja no YouTube do Zine Cultural ou também na rede social da Apogeu. Nós estamos pelo Facebook ou Instagram do Apogeu? Pelo Instagram aqui do Apogeu. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas e muito mais do que isso. A nossa reunião hoje, ela é feita única e exclusivamente para levar conhecimento, boas vibrações para você. E tudo que é bom, além de colar no Zine, a gente não pode guardar para si. Compartilha. Então, envie esse link agora, seja do Facebook, do Instagram ou do YouTube, para sua base de contatos. Manda aí no Zap da turma, chama todo mundo para participar. Vamos mandar brasa aqui e vocês também mandem suas perguntas, beleza? Então vamos que vamos. Vamos começar com Renato. Que tal? Manda aí. Renato, filosofia e sociologia. O que a gente pode esperar da prova de filosofia e sociologia no Enem 2019? Bom, isso tem um assunto que vem aparecendo quase que durante o ano todo, né? Assim, e eu acho que essa pergunta deve estar para todo mundo. Tem uma certa angústia em relação à característica da prova esse ano, né?
E a expectativa é que a prova mantenha aquilo que ela sempre foi, né? Proposição de questões críticas, situações problemas. Então, eu não espero um cavalo de pau assim na prova, porque acho que a prova do Enem, ela é um exame nacional de educação, ela não pode ser prova de governo. Então eu não espero que haja nenhum tipo de mudança dentro das matrizes, né, de competência, de eixo cognitivo, dos conteúdos que a prova sempre trouxe. Então acho que isso aí, acho que os alunos, os meninos precisam ficar tranquilos em relação ao que a prova vai trazer, porque está todo mundo preparado para lidar com qualquer questão que aparecer. Com certeza. Acho que é isso. Tiago Simões, na geografia, nós temos mais questões de geografia física ou política? Então, a prova de geografia ela vem aí com um viés físico e humano, né, político, que vai propor para o aluno situações, problemas, que vai exigir dele conhecimentos tanto da geografia humana quanto a física. É muito equilibrado aí como elas aparecem. Tem que estar aí com, popularmente, um olho do peixe e outro do gato. Exatamente. Né, para poder mandar bem. Uhum. Professora Priscila, você que já está acostumada com as nossas transmissões, Intensa. já é de casa, o que o candidato precisa fazer nesse último momento para se preparar para a prova de ciências humanas, que é a nossa pauta de hoje? Eu acredito que agora já não há mais tempo para essa revisão de temas. Os nossos alunos, eles vêm muito angustiados nesses últimos dias, perguntando, e aí, o que eu vou revisar, como é que eu vou fazer? E a gente tem que entender, e eu acredito que todos os colegas aqui compartilham, que a nossa prova é um corpo. A prova de ciências humanas, ela é um corpo. Então, os temas, eles são muito misturados. Os conteúdos que os meninos acessam para resolver uma questão, eles escutaram numa outra disciplina, numa outra aula. Eles carregam isso do conhecimento de mundo. Então, ficar muito tenso com um tema específico é apostar muito alto, o tempo que é muito restrito agora, numa única coisa. E se a gente já sabe, já tem experiência com a prova e sabe que os temas são transversais, que eles conversam, é muito importante que o candidato se dedique a fazer as provas anteriores. Ele precisa saber quais são os principais comandos, as competências que foram mais pedidas. A gente fala muito da competência 1, que fala de identidade, de cultura, são questões muito tranquilas, eles não podem perder essas questões. Logo, eles precisam saber o que a prova tem trazido nos últimos anos de experiência mesmo. E aí não ficar com essa sensação de que um tema não foi visto, logo algo vai ser muito trágico e dramático. Não é o que acontece na realidade. É preciso seguir em frente, mesmo que ele não tenha aquele determinado conhecimento. Ele consegue, conhecendo a prova e fazendo os últimos anos, ele precisa garantir que os últimos 5 anos de prova estão feitos, que ele conhece a dinâmica, que ele sabe os principais comandos e competências, muito mais do que se dedicar num estudo pontual e temático. Rafael, o que você acha que muda na prova de ciências humanas? Então, eu acho que o Renato começou até falando, é importantíssimo. Primeiro, os alunos aí que estão nos assistindo precisam ficar tranquilos, porque há uma grande angústia de que o governo vai mudar a prova inteira porque realmente gerou uma insegurança, um medo pelas mais diversas falas dos ministros que vieram passando, inclusive do atual. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a prova do Enem é baseada na teoria de resposta ao item. E para você fazer um item dentro desta norma, é muito difícil, demora para você fazer, testar. Então, assim, do ponto de vista técnico, não vai mudar absolutamente nada, né? O que vai acontecer é uma seleção das questões já realizadas no banco de questões. Aí sim, de fato, isso, né, eu estou falando, né, a própria fala do ministro da Educação, que eles vão selecionar mesmo, vão cortar conteúdos que eles julgam conteúdos de caráter, digamos assim, ideológicos. Então, na área de ciências humanas, especificamente em história, ditadura militar provavelmente não vai aparecer, ou se aparecer, é tipo algo, né, assim, sem uma reflexão mais crítica sobre ditadura militar. Então, isso aí
vai chegar ali na prova. Com certeza, um milagre econômico. Ó, um milagre econômico, né? Assim, qual que foi a grande política econômica lá da ditadura militar? Ah, o milagre econômico. Aí pronto. Fica uma coisa mais fácil de chegar. Pedrão, na geografia, cara, como é que você imagina, agora trazendo para as atualidades, como é que isso pode ser cobrado no Enem? As atualidades do Enem, elas têm uma barreira, que é exatamente por conta da necessidade das questões serem testadas antes. A gente acha muito difícil questões de depois de abril, maio, caírem tanto no Enem, né? O máximo que pode acontecer é atualidades vir reforçando o tema de redação, porque é onde você tem ali argumentos, né, para poder compor a prova de redação. É a contribuição que as ciências humanas dá para a prova de redação, né? E aí ficar muito atento aos temas, principalmente de atualidades, do ano anterior, porque questões sobre aquele tema já foram feitas anteriormente, não pode vir e cair agora. É como se tivesse um delay no processo de cobrança. Entendi. Bacana demais. O Vinícius Barreto já está mandando aqui se censura pode ser um item abordado na prova de ciências humanas. Não. Não, Vinícius, não. Censura na ditadura, não. O que pode, não. Aí depende assim. Censura no Estado Novo, Getúlio Vargas, pode cair. Agora, órgãos repressores na ditadura militar, DOI-CODE, Operação Bandeirantes, isso aí está descartado. Lei de imprensa, CNI, isso aí não. Agora, pode cair censura lá no governo Vargas. Sim, sim. Ou, até mesmo na história geral, fascismo, nazismo, aí pode rolar sim, como que esses governos se estruturaram a partir de valores autoritários. E até no caso dos regimes que até hoje permanecem, como no caso chinês. E a censura e todo o conflito em relação a Hong Kong, você pode pegar o viés da censura ou da tentativa de controle num outro ambiente, que não no Brasil. E vamos aproveitar para você que está pegando a live agora, nós somos um trem que pode pode receber novos passageiros a qualquer momento. Então a gente tem que lembrar sempre para você que está nos assistindo que a nossa pauta de hoje são as ciências humanas dentro do Enem 2019 e o Enem TV continua tratando de outros temas nas próximas terças-feiras. Temos mais 3 compromissos pela frente e você acesse agora mesmo enemtv.com.br, já marca sua inscrição para receber uma notificação nas próximas transmissões e acompanhar sempre conosco todas as revisões que vamos passar por aqui, sempre com um timaço do Colégio Apogeu, então é imperdível, nós contamos com a audiência de todos vocês e também com a participação. Volta e meia eu dou uma lida aqui para ver se tem algum comentário maneiro. Renato, considerando matriz de referência dentro de 5 eixos cognitivos comuns em todas as áreas do conhecimento, você destaca algum e eles são estratégicos? Por quê? Estratégicos são, assim, porque ele está presente em todas as grandes áreas, né? Agora, dependendo da área que você está trabalhando, cada eixo cognitivo é mais importante do que o outro, né? Vamos lembrar para a turma quais são esses 5 eixos cognitivos? Basicamente, né? O aluno precisa saber isso teoricamente, tá? Mas ele precisa saber manusear essas ferramentas, né? Domínio de linguagem e aí puxando para o campo da filosofia e da sociologia, principalmente assim, o domínio da linguagem envolve você saber manusear bem conceitos. E aí a prova de filosofia ela tem uma carga conceitual muito substancial. Assim, é praticamente impossível você resolver as questões de filosofia se você não tem muito na sua mão ali conceitos, categorias de análise. Então, pensando a prova de filosofia e sociologia, o eixo cognitivo, domínio de linguagem, é estratégico para a filosofia. Agora, quando você vai para questões de fenômenos, a compreensão de fenômenos, né, isso implica em análise de algumas situações, né? Então aqui ajuda muito as questões sociais. Perfeito. Então, desigualdades, cidadanias, grupos sociais, movimentos sociais,
Então, o eixo 2 é estratégico para o candidato na hora que ele vai fazer as questões de sociologia. O item 3 do eixo cognitivo, que é o aluno saber lidar ali com situações problema, né, que são questões que vêm com uma carga de dificuldade bastante significativa na prova, aí eu acho que já trata todos nós aqui. Aí acho que se alguém quiser ir pontuando alguma coisa específica na área, mas encarar situações problemas e saber encontrar um caminho assim, de construção de uma resposta para essa situação é muito importante para todos nós. Os outros dois eixos cognitivos, eu acho que é muito estratégico para a prova de redação. Sim. Que eu não vou me meter a besta aqui, porque depois tem a galera da linguagem que é a autoridade para discutir isso, né? Mas, e aí assim, a gente fala de construção de argumentação e elaboração de proposta. Wesley, Charles, já está todo mundo aí. Aí é com eles, os amigos ali. Breve estarão aqui. Vão sentar aqui e vão dizer o que tem que ser dito, né? Mas aí é bastante interessante ele saber, quando você pensa a redação como um todo, eu acho que dominar esses eixos cognitivos, né, conceitos, análise de situações e problemas, para compor a argumentação, eu tenho certeza que os meus amigos do Wesley, Charles, vão apontar que é fundamental isso. Então é aquilo que a Pri falou, assim, a prova de ciências humanas, e aí a gente estende aqui para linguagens, ela é um corpo, cara, assim, não adianta você querer segmentar isso, porque não é estratégico você segmentar essas ideias, né? Com certeza. Então, o ano passado eu vi questões que eu poderia usar na minha prova de sociologia que estavam na prova de linguagens, cara. Então, o aluno tem que ter essa visão mais interdisciplinar. Exato, tá tudo linkado, né? Todas elas estão linkadas, perpassam por diversas áreas, e é importante, principalmente, você entender o comando da questão. Né? O que está me pedindo ali? Está me pedindo alguma coisa dentro dessa competência ou não? Tem alguma coisa cifrada ali que pode acabar vindo e você ser afoito e não responder da maneira como se deve. É mais ou menos por aí? Exatamente. Isso acontece muito. É muito frequente os alunos chegarem com perguntas do tipo: eu identifiquei o tema do texto. E que bom, isso deixa ele mais tranquilo. Só que o tema do texto não é o suficiente para que ele acerte a questão. Porque ele precisa identificar o comando e, em seguida, encontrar a alternativa que reflita, né, aquele comando. O grande distrator, que é o que a gente chama, que seria aquela alternativa que desvia o aluno da verdadeira, da alternativa correta, muitas vezes está ligado ao tema. Então, ele lê, ele acha que o tema é aquele que ele domina, marca com ansiedade aquela alternativa que foi colocada ali como distrator, e isso acaba tirando um ponto do aluno. Entendi. O aluno tem que ter uma estratégia de prova. O Enem é mais uma estratégia de prova do que um domínio de conhecimento. É quase uma prova de resistência. Por exemplo, no ano passado eu fiz a prova, eu sempre faço a prova para ter uma ideia do que os alunos passam. Né? A prova de linguagem foi extremamente chata porque com muitos textos. Né? E a prova de humanas também. São muitos textos. Então, se o aluno não tiver uma estratégia de prova, um tempo para redação e um tempo para resolver de linguagem e ciências humanas, vai passar aperto no primeiro dia. Vai passar aperto, com toda certeza. Eu acho que no primeiro dia, uma das maiores dificuldades, acredito que o aluno tenha, é porque ele quer identificar o tema daquela questão. E dentro da humanas, a gente vê os alunos, essa questão aqui é de sociologia, ela é de geografia, ela é de história, e na hora que ele não identifica esse tema, ele já começa a ficar nervoso, ele começa a ficar ansioso e quer marcar logo. E aí que está o anúncio do erro dele. Então, acalma, né? A gente percebe que a prova de humanas ela é multidisciplinar, mas não necessariamente ele tem que ficar buscando pacotes. Pensa que é igual a Priscila falou. Muitas das vezes ele vai olhar a questão, eu lembro disso da aula do Renato, mas foi lá na aula da Priscila que ele viu aquilo. Então ali ele se perde, mas se acha. Tem que ter tranquilidade. É o efeito bolinha de queijo. O que isso quer dizer, gente? É o efeito bolinha de queijo. Se você está naquela festa, você está com fome, vem o garçom e traz bolinha de queijo. O que você quer? Comer. Mas é preciso saber se aquela bolinha de queijo
está quente ou não, porque aquilo quando bate na boca da gente, vira lava vulcânica, queima a língua, céu da boca, queima tudo. Então na hora de você fazer a sua questão, lembre-se do efeito bolinha de queijo. Perceba o comando da questão. Não é porque você compreendeu, isso é bolinha de queijo, que você vai botar na boca sem saber se está quente. Vai ser dolorido. Vai demais, ué. Isso é ensinamento que a gente vê por aqui, tá vendo? Isso aí. Tiago Simões, na geografia, impactos ambientais é algo que está sempre sob os holofotes. O que você imagina para 2019? Então, os impactos ambientais têm sido carro-chefe da prova, né? Tanto em geografia quanto em biologia. Eu falo com os meninos, biomas, impactos ambientais, aparece na geografia e aparece lá na biologia. O que a gente tem que ter noção aí do que pode aparecer de impacto ambiental? Levando em consideração as atualidades, né? No contexto ali de formação de questão, já tinha acontecido o Brumadinho, né? Brumadinho foi em janeiro. Então, Mariana também tem, então pode trazer aí a questão água, É o né? delay que a gente estava comentando. Exato. A questão água, ela envolve muito a prova, né? Então, pode aparecer a questão desses resíduos, de armazenamento, de formação. E uma outra coisa, Alexandre, que é também muito discutido, não só no Enem, mas várias outras provas, a questão do aquecimento global. E os principais desdobramentos disso nas sociedades. Então, sim, novamente Tem aquecimento global? não vamos entrar nesse... Agora outra live, outra live. Vou marcar uma live sobre terra plana. Aí a gente conversa sobre isso. Isso! Olha que legal. A Esther Lopes aqui no YouTube. Aí a questão, acho que no conceito estava ligado antes de mas ele exigia uma relação da história com a filosofia, assim, sofisticadíssima. Eu não sei se é essa que você está falando, eu acredito que não, mas é porque eu gostei muito de uma que misturava a filosofia e ele começava dizendo que na antiguidade o problema era o ser, os problemas dos filósofos. E aí, durante o sistema capitalista, em torno do século XVIII e XIX, o problema passou a ser o ter, na medida em que o capitalismo se solidificava. E atualmente o problema passa a ser o parecer. E aí, nesse cenário, eu comecei a ler a questão achando que era filosofia, mas eu fiquei apaixonada por ela. Porque ela fala da atualidade, ela fala do quanto a gente fica envolvido nas redes sociais e que o parecer acaba sendo o principal foco, né, dos sujeitos, que para mim ficou mais marcada do que essa aí. Eu acho que eu acabei misturando. É uma questão diferente, mas serve. Assim. A questão começa com uma proposição muito ligada a uma temática filosófica e ela se diz, nesse meio tempo aí do ser para o ter para o parecer, ela inclusive flerta com o elemento da sociologia. Eu não sei definir. Que é o posicionamento do indivíduo dentro da sociedade, a construção de identidades aqui, o demonstrar, né, estar em evidência. Mas aí acho que a questão de que terminava numa temática mais histórica, eu já não me lembro. Ela terminava, para mim, na competência 4, que para que eu consiga definir, eu fui, e ali falo sempre isso com os alunos, né? As competências, elas têm textos muito grandes, mas na hora que a gente reparte em palavras-chave, fica mais fácil. Então, para mim, a competência 4, ela é sempre ligada ao desenvolvimento tecnológico e à revolução comportamental, que é onde eu consigo ir encaixando. Para mim, ela está aí nesse limbo. Sim. Com certeza. Ela está nesse cenário que sai misturando tudo. E a gente tem tanta dificuldade de identificar Qual questão? quem vai fazer. Qual conteúdo que é.
Antes de tomar o susto aqui da câmera, a câmera estava desligada da energia elétrica. Então, perdão para a galera que estava no YouTube, mas já estamos de volta. Você no Facebook pegou aí o meio do caminho. Mas vamos continuar. A Esther escreveu uma mensagem muito bonita, Esther Lopes Marques. Quero agradecer esse time. Se eu estou na UFSJ, devo muito a vocês. Minha vida tem apogeu. Olha! Obrigada, Sensacional. Esther, obrigado. Professora Priscila, como é que... A gente estava falando sobre o comando de prova e de questões. Como é que o candidato pode se preparar para essa associação de conteúdos entre as competências de vocês? História, geografia, filosofia e sociologia. Eu acredito que uma das coisas que os candidatos têm enquanto desafio é a forma de assistir às aulas e a forma de estudar. Eu acho que essa forma em que nós, nas ciências humanas, eu acredito que a gente faça isso o tempo todo. A gente se mete nas áreas dos outros, a gente se mete nos textos dos outros, a gente se mete na fala do outro. Porque é muito importante que os processos eles estejam conectados. E se o aluno, o candidato, ele assiste de forma segmentada, se ele ainda acredita que se ele dominar um tema, ele vai ter a sensação de segurança e a comprovação na pontuação, não faça isso. Assista às aulas de ciências da natureza, assista às aulas de linguagem, assista às aulas de humanas, entendendo que na hora que você aprende o significado de uma palavra, o significado dessa palavra vai ser utilizado como conhecimento de mundo na prova toda. E é essa visão holística que os diferencia de grande parte daqueles que acreditam que a estratégia metódica seria o melhor modelo. Não é? Bacana demais. Quanto mais plural ele tiver, melhor, né? Com certeza. É o que a sociedade moderna cobra, né? Esse olhar para o todo, de você conseguir ser polivalente no seu trabalho, no aprendizado também vale a mesma coisa. Com certeza. Quanto mais você fica preso a só conceito e não sabe como aplicar, você está perdendo tempo e isso não vai fazer você ganhar pontos e aumentar a pontuação hoje. Né? Você saber o que é uma rocha, mas não saber em que contexto essa rocha foi formada, em que contexto histórico ela foi formada, você não faz a questão. Agora, diante disso, professor Rafael, existe algum tipo de estratégia para resolver os itens? Acho que sim. E aí a gente vai ter que pegar uma habilidade lá das linguagens. Compreensão e interpretação textual, né, das ciências humanas, isso é fundamental. Se você pegar o item, né, que ele é elaborado, ele é constituído de 3 partes. Você tem o texto motivador, o texto de suporte, você tem o enunciado que solicita o que você vai ter que procurar ali nas questões e as alternativas. Então, o que o aluno precisa fazer? Tem muitos alunos que acham que pode pular o texto de suporte. Tipo, eu leio o enunciado e vou para as alternativas. Vai levar um ferro danado, vai levar um ferro enorme. Porque muitas respostas das ciências humanas, elas estão numa boa interpretação do texto de suporte. Então, o que eu falo para os alunos para ganhar tempo, já que a prova do Enem é uma prova de resistência, você tem que ganhar tempo para se dedicar também à redação, que é uma pontuação muito importante. O aluno pode ler o enunciado para ele saber o que a questão está pedindo, vai para o texto de suporte já sabendo o que ela está pedindo, e aí depois você vem para as alternativas. Sempre naquela estratégia, tem que ler todas as alternativas, eliminando aquelas mais idiotas, mais esdrúxulas, porque você vai ficar pelo menos em dúvida em duas. E aí depois também, né, vai ali analisar com calma para fazer. Então, lê o enunciado, vai para o texto de suporte e analisa A famosa limpeza, né? Você limpa a questão primeiro e depois você... Exatamente. Eu falo para eles, Rafa, para inclusive ficar ligado na referência que está ali na questão. Essa letrinha miudinha. Na fonte. Sim, aquela letrinha ali, miudinha. ponto 8, que é o nome do autor, o nome do livro. Que às vezes você cerca o restante da ideia da questão por ali, cara. Tem uma que é para geografia, em 2016, falava da questão da China e do poder marítimo. Só que na referência bibliográfica estava lá, o petróleo no mar. Então, com aquela dica ali da referência, ele já conseguia chegar muito próximo da resposta.
sem saber os detalhes do problema. Mas a referência bibliográfica já dava para ele um indicador. E ler, ter uma compreensão textual, uma boa interpretação textual, também saber ler as imagens. Com certeza. Né? Gráficos. É muito importante. Geografia, eu acho que trabalha até mais com gráficos com as nossas disciplinas. Não, sociologia também acaba caindo bastante. Cai uma coisa gráfico, imagem. Então, tem que saber também ler essas imagens para conseguir entender o que a questão está pedindo e você encontrar lá, né, o gabarito. Tem uma coisa que eu percebo que é muito frequente. Na hora que faz essa limpeza, pelo fato da prova ser uma prova muito pesada, fica-se entre duas afirmativas, e aí alguns ficam lendo essas duas afirmativas de forma infinita, como se uma das duas fosse automaticamente dizer, sou eu. A leitura incessante das afirmativas pode não ser a melhor estratégia. Voltar no comando e entender qual comando, o que o comando exige, é muito importante. Senão o cansaço que ele fica é muito expressivo. E tem mais uma dica de ouro, né, que eu acho que os alunos têm que saber disso. Isso é para qualquer prova, não só de humanas não, de exatas e por aí vai. Você não tem obrigação de acertar todas. E lembrando que a teoria de resposta ao item, ela mede a sua proficiência. Então você pode se dar o luxo de errar questões difíceis. E aí você não perde tempo nelas. Isso acontece muito em matemática. O cara fica quebrando a cabeça e esquece que tem um outro conjunto. Então as difíceis você pode até errar. Agora as fáceis e as medianas, obrigatoriamente você tem que acertar. E aí a sua proficiência, não adianta acertar difícil e errar fácil, porque a TRI vai identificar que você chutou. Então você tem que mandar bem aquelas questões fáceis, medianas, e pode dar o luxo ali de errar. E como é que a gente chega nessa denominação de que aquela questão é vista como difícil? É o trabalho que ele fez durante o ano. O aluno que se dedicou durante o ano, ele tem a noção e a capacidade de olhar para uma determinada questão e falar, essa é difícil. Essa aqui tá foda. Para poder fazer isso. Só que você virou e falou, essa aqui tá foda e não tá mexendo, vai para outra e vai fazendo. As mais fáceis, e depois, tendo tempo, volta naquela difícil. Mas as mais fáceis, é obrigação mesmo, tem que acertar todas. A Isadora Ferreira já mandou aqui para tirar uns 750. Quantas questões eu devo acertar? Que isso, Não tem um valor. Nem imaginar, sabe isso aí? E um de 38 pode tirar uma nota maior no curso de 42 questões. Agora, Dependendo das questões que ela acertou. Dentro da geografia, a gente pode aí ter uma noção de como as novas tecnologias vão impactar trabalho e economia dentro das questões exigidas. Esse eu diria é um dos temas mais importantes da prova. Mais cobrados. Porque a prova chama Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Então, o papel da tecnologia dentro da sociedade é muito forte. E a gente está vivendo a quarta revolução industrial. E você tem aí um horizonte de futuro em relação ao trabalho, de mudança do mercado de trabalho, de novas profissões, como o mercado vai se comportar nesse processo, como vai ficar a vida do trabalhador, o que ele vai trabalhar, qual profissão escolher. As questões trabalham muito essa questão, essa análise de como o mercado está hoje, como o mercado vai ser no futuro e em como a tecnologia interfere nesse processo. E isso que a gente está vivendo é um reflexo justamente do que a gente está falando. Sim. O maior site de lazer e entretenimento, com o melhor colégio da cidade e região, juntos para levar até você um conteúdo sobre o Enem. Não é? Ou seja, não tem ninguém parado aqui. Nós estamos nos movimentando para que você mande bem no Enem e faça uma boa prova. Porque lembrando que muitas das novas profissões que vão surgir no futuro, das que vão ser as principais, elas ainda não nasceram. Porque a gente não sabe que a tecnologia 5G vai efetivamente mudar a nossa realidade. A internet das coisas vem por aí. Então são muitas novas ferramentas que vão aparecer para a sociedade que vão impactar o trabalho e vão mudar radicalmente a economia como nós a conhecemos. E mais que isso, né, Pedro? A gente falar exatamente do impacto dessas novas tecnologias que estão por nascer na sociedade. Como é que a sociedade vai se desdobrar para responder a partir você entender o passado, visualizar o presente, mas analisar o futuro. O que pode vir de futuro pela frente. Essa é uma habilidade, é um tema que repassa e cai com frequência. E que todos nós estamos treinando. Sim. Né? É um aprendizado.
O Felipe Vieira já mandou aqui, ó, Pedrão, mito da GEL. Hein? Hein? Só tira o mito. Ô, gente, aproveitando para Moçada. lembrar a todos vocês que a nossa transmissão aqui, estamos com várias perguntas já pré-elaboradas entre nós e também estou aqui à disposição para ser a voz de vocês nas perguntas que queiram fazer. Então, manda brasa, você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos assistindo no Facebook ou também pelas redes sociais do Apogeu, pode mandar sua pergunta e a gente tem nossa curadoria aqui para passar para vocês. Beleza? E por favor, compartilhe essa transmissão nas suas redes sociais e também no seu WhatsApp. Quem está aí no Telegram, manda também pelo Telegram, enfim. Use e abuse, vamos fazer com que o nosso canal e a nossa transmissão chegue ao maior número possível de pessoas. A Gabriela Duarte, Pri, maravilhosa. Ai, obrigada. Que time de humanas. Lorena Cassimiro, maravilhosos. O Ursão mandou aqui em determinado momento, falando que umas 120 questões. Mandou essa aí. Não sei em qual momento. E o Guilherme Seabra, fala sobre a Era Vargas, por favor. A Ludiero, orgulho demais de ter esse timaço ao nosso lado todos os dias, nos ajudando, além de professores, são nossos amigos. Que é isso. Renatão, qual a característica específica para as questões de filosofia e sociologia, cara? Tá, vamos lá. Que é uma dúvida bem corrente também. E aí a gente tocou um pouquinho nesse assunto lá na primeira questão. Sim. Filosofia não existe resolução sem conceito. Não tem conversa, cara. Sim, não vai nessa de que eu vou ler o texto e que eu vou me virar interpretando o texto. Assim, esquece Estão isso. mandando a gente sorrir, né? Vou sorrir. Tá vendo? Você tá Gente, ferrado se ó, você não souber o conceito. Ah, Né? eu sei. Fica feliz com isso, meu filho, entendeu? Fiz tudo, tá? Dá uma vergonha na sua O cara. pessoal da produção assistiu o Coringa e coloca um sorriso no Pô, seu no final eu rosto. vou dar uma risada, eu vou dar uma gargalhada maligna daquela. Ai, mas eu assim. gostei desse Eu vou ponto. para você depois que você acabar. De dizer que não Você tá tem, com a arma especial. Mas a gente deixa aqui. não tem possibilidade de acertar a questão sem conceito. Eu gostei muito disso. Continua. Não tem jeito, cara. Assim, o cara vai cobrar pra você o ideal de política, de ética em Aristóteles, ou você sabe o que significa ética em Aristóteles, ou você chora. Não tem conversa. Já era. Já era, cara. Assim, não tem dessa. E a própria filosofia ela é danadinha. Ela é bem conceitual mesmo. É conceitual, a prova é pesada, assim. É bem conceitual. Você pega ali a qualificação de dificuldade das questões de filosofia, a maioria é questão difícil. Questão difícil. É uma ou outra média, de vez em quando brota uma questão fácil. Assim, não tem ilusão, cara. Assim. E a gente está falando aí, numa média dos últimos anos, de 5 a 7 questões purinhas, sem você conseguir recorrer à história ou à geografia ou à sociologia. O cara cobra a questão fechadinha. É uma prova, assim, dentro das ciências humanas, que eu considero especialmente difícil. Ela não alivia. Agora, nas questões de sociologia, até pela facilidade de diálogo com a história e no Enem, muito diálogo, em especial com os meus amigos da geografia, até pela própria proposição dos temas, né? Sociologia cobra muito trabalho, como que essas dinâmicas, esse processo histórico de desenvolvimento civilizatório, desenvolvimento tecnológico, impacta nas relações humanas. E aqui, assim, eu tenho um diálogo, em particular com a geografia, que é muito íntimo, muito íntimo. Então, eu já quantifiquei isso. Assim. Quando você pega as questões interdisciplinares, a maioria dessa interdisciplinaridade está entre sociologia e geografia. Muito. Tem até aquela charge clássica do trabalhador da linha fordista, que ele ia aposentar e ia descobrir o que ele produzia. E essa questão do quê? É de história, porque ela aparece na história, Aparece. o contexto dela é história, Sim. você resolve pela geografia, pela sociologia. Então, assim, a prova de sociologia você consegue
lidar melhor com ela, porque você tem um amparo nas outras ciências. A cada ano, o Enem tem cobrado um pouco mais de conceito nas questões de sociologia. Mas ela ainda é muito interpretativa, que você consegue resolver com a ajuda dos meus amigos aqui. Com toda certeza. E Tiago, na geografia, os principais temas, ou melhor, aqueles que não podem faltar para essa revisão da reta final, o famoso sprint, aquela hora que você tem que dar uma corrida, dar um galope para a linha de chegada, o que não pode ficar de fora? Mãe de Snack, né? Então, gente, é muito difícil, né, nesse processo de mutação, talvez, né, nos últimos 4 anos que a prova de geografia vem sofrendo, tendo aí um teor mais conteudista e tudo, alguns temas, igual eu falei, são recorrentes. Por exemplo, os impactos ambientais, água é muito recorrente, clima e bioma, muito recorrente. Né? E a água, você pode cobrar ela no contexto físico, no contexto humano, nas grandes cidades, e ainda no contexto geopolítico. Os conflitos hidropolíticos, né? Ela pode ser cobrada sobre 3 aspectos completamente diferentes, e o tema é o mesmo. E uma questão sempre com relação à cartografia, né? Orientação, tem aparecido ali, uma das primeiras questões vem retratando aí anamorfoses, ou projeções cartográficas. A gente pode sempre esperar uma questão aí nesse viés. Mas o horário, a escala, deixa a matemática correta. Exatamente. E Priscila, para você, quais são os temas que precisam ser vistos nesses últimos metros antes da linha de chegada? Eu entendo que seria muito mais útil contribuir com períodos. Nos últimos 5 anos de prova do Enem, nós tivemos 2 grandes períodos com o maior número de questões: História Contemporânea e Brasil República. E aí, ficando com números muito próximos. História Contemporânea em torno de 24% das questões e Brasil República com 23%. O que significa que a gente está falando aqui de, nos últimos 5 anos, em torno de quase 50% da prova. Nesse período. 50% da prova. O que eu quero dizer com esses temas, né? Para deixar as pessoas mais orientadas. Enquanto História Contemporânea, a gente pega aí do século XVIII, que é o que os meninos estão falando aí de Revolução Industrial, trabalho, século XVIII, XIX, XX e invade o XXI, onde a história invade também a geografia, né? A geopolítica. E em relação ao Brasil República, desde a proclamação até a atualidade. Aí o que acontece? Com esses 2 períodos, a gente entende que se o candidato se concentrar numa boa orientação e um bom estudo desses 2 períodos, ele vai conseguir se orientar, muitas vezes, na referência do filósofo, no tema do texto de sociologia. Ele vai conseguir, eu não sei quem pediu para falar da Era Vargas, mas eu acho que vale a pena dar um tempinho aí, porque o número de questões sobre a Era Vargas nos últimos anos é também muito elevado. A gente teve aí em torno de 3 questões de 2016, 2 em 2017, e isso ficando só no campo dos temas. Sem falar daquelas que vão resvalando aí em questão do trabalho, em questão de censura talvez, ou do peso da propaganda Vargas. Foi o Guilherme. E aí, acho que vale a pena também dar uma pincelada sobre isso, porque esses 2 temas, eles são aí garantidos até pela interseção com as outras disciplinas. Só complementar, Fica à vontade. Faltou um carro-chefe que eu até comentei com o Pedro. E a Giovana Novaes falou que faltou o Militão. Da vizinha. Mas diga lá. Agricultura tem sido carro-chefe aí todo ano. Porque você pode pegar uma grande quantidade de questões que a agricultura pode cobrar. Por exemplo, eu falo com eles: PIB, economia, Brasil gerando em torno desse processo agrícola, o agronegócio, a fronteira agrícola ganhando, a água, né, os impactos, os movimentos de conflitos sociais, né? E aí eu falo com eles: impacto ambiental e impacto social. Os impactos sociais a partir do agronegócio, a invasão de terras indígenas, poceiros, grileiros, garimpeiros, a quantidade de gente que você tem ali envolvendo essa quantidade de conflitos é pertinente para a prova. E aí a gente fala de
Amazônia, avanço da fronteira agrícola, desmatamento, e aí você mexe nos rios voadores, e aí você vai impactando no regime de chuvas do sul e do sudeste. Então, olha a quantidade. A gente está falando de agricultura e foi lá em clima. E as questões têm vindo. O texto traz uma coisa e o comando exatamente vem por um outro viés e exige você um outro. A sociologia adora a globalização. E ele é o concurso, né? Ainda mais com todas as mudanças que o mundo está vivendo, a globalização é um tema fundamental para você poder trabalhar. Fluxos, né? Sim, não, e hoje o questionamento que se faz ao processo de globalização, que a gente já tem aí mais de 20 anos com a globalização já em curso. Né? 20 não, 30, que é a década de 90 para cá, e você já tem um certo tempo aí que os efeitos positivos já apareceram e hoje se destacam os efeitos negativos. Toda essa ascensão nacionalista, populista que a gente tem visto ao redor do mundo, os vários movimentos populares estão eclodindo, não num lugar só, mas eclodindo literalmente em todos os continentes, tem o viés da globalização com seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. E o aluno tem que ter essa noção. O que é positivo do processo e o que é negativo. Ele tem que saber trabalhar os dois lados da moeda, porque as questões vão vir abordando dessa forma. E curiosamente, né, os países que propagaram a globalização são os países que hoje estão liderando o processo anti-globalização. E a Estados ironia Unidos, máxima que Inglaterra. hoje o maior defensor da globalização é a China. Por que será? É uma ironia daquelas assim, bem pesadas. E quando a gente vê as questões de globalização na prova, você percebe que o texto que vem encenando ali a questão é de Milton Santos. Por uma nova globalização, quando ele fala de globalização por fábula e globalização da perversidade. Ele tem vindo criticando, né, maravilhosamente essa globalização da perversidade, que mais exclui do que inclui, né? A teoria da aldeia global, ela caiu por terra e você vê as grandes potências se fechando cada vez mais dentro de suas fronteiras, protelando aí essa ideia de que a globalização faz bem para todo mundo, né? E a questão do poder quase que onisciente, onipotente, onipresente das multinacionais, das grandes empresas. Que literalmente elas comandam o circuito econômico, político e geopolítico internacional. Muitas decisões que a gente vê sendo tomadas pelo mundo, o caldeirão que é o Oriente Médio e todos os seus micro detalhes, você vai ver que o petróleo está ali, a questão da água está ali, mas o interesse dessas grandes empresas estão lá dentro. Então hoje elas moldam como o sistema capitalista está desenhado, ainda mais dessa fase informacional que o capitalismo está vivendo. É bom ficar atento aos conflitos dentro da prova, né? Sim, especialmente o conflito árabe-israelense ou Israel-Palestina. Tem sido o conflito mais frequente em prova. O Enem ele não cobra muito dos conflitos, os micro detalhes. É muito importante o aluno identificar qual que é o tipo de conflito que está acontecendo, a região do mundo em que ele está acontecendo e, no caso da geografia, cai muito nesses últimos anos a relação com os conceitos básicos da geografia. Eu brinco que são os conceitos que a gente trabalha lá em fevereiro: país, território, nação, sociedade, soberania. Nossa, esse inclusive na redação. É um fio condutor, tanto que eu começo falando disso e termino o ano com o árabe israelense fechando exatamente disso. Aí eu não vejo como é que o quebra-cabeça se encaixa. E é isso que ele precisa ter, essa conexão. Revisar os conteúdos básicos de geografia, a base. Aqueles conceitos mais simples, mas que volta e meia cai na prova. E é exatamente o que a Isabela Rossini está falando aqui, ó. Pedro, o sábio. Você acha pertinente gastar energia nos assuntos de conflitos ou já partir para uma compreensão menos profunda e as revisões? Não necessita de uma noção tão profunda, mas eu olharia com muito carinho o árabe israelense, olharia todos aqueles dois que mexem com o pós-11 de setembro, porque a Primavera Árabe, com a questão da Síria, o Iraque e o Afeganistão, formam um trio que você não pode deixar de trabalhar. São três conflitos muito importantes. E África. A África também tem que olhar com muito carinho. O olhar mais de conjunto do que de detalhe. O detalhe ali não é tão importante, mas a noção de conjunto dos problemas do continente africano, seus efeitos colaterais e a sua raiz
histórica, Imperialismo do século sim, XIX. é fundamental. Contexto. Né? Na sociologia, isso aí aparece sempre via movimentos sociais. Né? As questões de a geografia acaba ela não aprofundando tanto essa parte dos movimentos sociais, porque a gente sabe que a história, a sociologia vão fazer esse aprofundamento. A gente acaba indo muito com um olhar mais econômico, né? Porque a gente sabe que a parte dos movimentos sociais e culturais, a história e a sociologia vão dar conta do recado. A gente meio que divide o trabalho para todo mundo. Ô Rafael, e para você, cara, o que é importante dar uma revisada agora nessa reta final? Então, tem alguns temas que vai cair. Pode anotar aí que vai estar lá na sua prova lá. Queda do Muro de Berlim, completando aí 30 anos, né, um grande símbolo da Guerra Fria, tanto no seu início como no seu final. É um tema muito forte mesmo, então, queda do Muro de Berlim. Eu acho que nessa prova vai vir pelo menos umas 2 questões de Guerra Fria. A questão da corrida tecnológica, da briga lá dos satélites, quem manda, né, quem consegue explorar o espaço. Lembrando que os russos, né, a União Soviética consegue isso primeiro, mas depois os Estados Unidos mandam um homem à Lua. Eu acho que isso aí, essa corrida tecnológica vai estar presente. Nós temos outras datas significativas, mas eu acho que para o Enem não vai aparecer não, porque a Revolução Chinesa, Cubana, é mais da pro PISM. Se a gente vier falar do PISM, a gente joga essas duas aí pro PISM. Outro programa. Outro programa. Mas já fica atento, porque pode aparecer lá pro PISM, lá, essas duas. Agora, para o Enem, como a Pri falou, dá século XX. Né? Então, pegou ali no Brasil, República Velha para frente, na história geral, Primeira Guerra Mundial para frente. E nunca esquecer também do Segundo Reinado. Cai pra caramba. Né? E com certeza apareceu a questão do Segundo Reinado. Seja lá para falar da questão do processo que leva até a abolição, que é um processo longo, um processo paulatino, que começa lá na Lei Pio-Aberdeen, em 1845, Lei Zé de Queiroz. As características da crise do Segundo Reinado também são aspectos assim, bem fortes de serem cobrados. E o Vargas, eu acho que são 3 períodos do Vargas, o governo, só para responder o nosso aluno, governo provisório, o que é mais característico do governo provisório? Revolução Constitucionalista de 1932, depois você vai para o período constitucionalista, que o Vargas escolhido indiretamente, sempre lembrando disso, era Vargas, é tudo indireto, é 15 anos do Vargas sem ser um processo democrático, e depois o período mais explorado, que é de 37 a 45, que é a ditadura civil do Vargas. E aí você tem aproximação com o fascismo, a Constituição Polaca de 37, você tem a censura, o culto à personalidade, que são características que você vê no fascismo, no nazismo, no stalinismo. Então dá para você fazer ali também um jogo de conexões. Tem uma coisa que você lembrou bem, assim, em relação ao Segundo Reinado, as questões ligadas à abolição. Sim. Tem um número grande de questões, né, que vão trazendo essa discussão do quanto a abolição, enquanto legislação, ocorre no final do século XIX, mas enquanto absorção no direito, na relação com o Estado, não vem, né? E a cidadania, né? Que aí também pega muito sociologia, de como que esse negro, agora liberto, não é incluído na sociedade, não vira um cidadão. Isso, assim, é recorde de questões do Enem, e aí o texto de suporte até o historiador e cientista social José Murilo de Carvalho, sempre tem um texto dele fazendo essa reflexão crítica da não inclusão do negro na sociedade, e aí as questões perpassam por isso aí. E interessante a gente falar disso, como isso vai impactar para a geografia pelo aspecto geográfico nas migrações, né, Pedro? Porque a partir da lei Eusébio de Queiroz e até mesmo a questão da abolição da escravidão, eu vou ter o quê? Mão de obra europeia, principalmente alemães e italianos, vindo para o Brasil trabalhar, né? Então isso... Vai aquecer a população. Exatamente. Enquanto esse negro vai ficar à margem e esses europeus chegam no Brasil. Nossa, aí dá para falar de um monte de coisa. A gente empolga, né? A gente empolga, né? Fundamental. Deixa eu aproveitar para lembrar aqui a galera que... Sim,
Sim, até porque desculpa. Tudo bem? Até porque esse é um assunto que sempre teve assim, um pouco em voga na academia, mas acho que nos últimos anos ele tem ganhado um espaço na sociedade muito grande, assim, esse Florestan Fernandes já falava disso, o Zé Murilo Carvalho fala disso. Ó, usa o Florestan Fernandes lá na redação. Argumento de autoridade. Agora o Gessé trabalha muito em cima disso, agora a Lília Schwartz trouxe isso dentro como uma variável de construção de personalidade autoritária. Então o tema relacionado à escravidão está muito vivo nos últimos anos nos debates intelectuais, nos debates acadêmicos, para nós. Então acho que isso reforça esse tema no principal exame nacional que a gente tem. Tem necessidade de se falar disso, né? A importância, né? E o IBGE demonstra com os problemas relacionados à questão da violência urbana, das estruturas do espaço das cidades, o processo de favelização, né? A gente pode falar que tem um início mais demarcado, é exatamente com o processo da abolição da escravatura, da formação das primeiras favelas no Rio de Janeiro. Depois esse processo vai ganhar um boom com a industrialização dos anos 40, 50, 60, mas o começo foi ali no Rio de Janeiro, num momento pós-escravidão. E quando se olha hoje, a questão relacionada à pobreza, à falta de oportunidades no mercado de trabalho, os dados do IBGE são incontestes. Há uma violência marcada relacionada à população que é pobre e que é negra na periferia das cidades, é muito forte. E os dados estão lá. Não é a gente que está inventando, não é a gente que quer mostrar. Os dados estatísticos comprovam, né, o problema relacionado a isso e os desafios, né, em como mudar essa realidade. E o Enem também tem que lembrar que respeita os direitos humanos. Sim. Então, nesse foco dos direitos humanos, discutir a escravidão e como ela desrespeita frontalmente os direitos humanos é fundamental. É a discussão, né, que a sociologia tem, a geografia tem, a história tem, de uma margem da sociedade ainda achar que existe uma sociedade igualitária que está todo mundo incluído. Não está. Né? Nunca esteve. Nunca esteve. Ressignificação do Estatuto Social da Escravidão. É isso que a gente faz. E vamos aproveitar aqui para lembrar a todos vocês que é importantíssimo, é fundamental para o nosso trabalho vocês compartilharem essa transmissão nas suas redes sociais. Para quem está assistindo aí no Facebook, é mole, tem um botãozinho aí para você compartilhar. Para quem está assistindo no YouTube, já pega o link aqui em cima e manda no grupo da família também, manda para todo mundo. E a galera também do Apogeu que está aqui, fica à vontade para compartilhar, para chamar mais gente para assistir a nossa transmissão. Agora é hora da gente engatar a quinta marcha. Eu vou dar aquela geral aqui no que as pessoas estão comentando conosco. Mas antes eu quero lançar um desafio, principalmente para a galera do YouTube aqui. Nós estamos com uma média de 190 pessoas assistindo simultaneamente a live. Então vamos combinar o seguinte, se nós chegarmos em 250 pessoas assistindo a live, faremos um 0 ou 1 entre os professores. O que significa? A aluna do fundão! A aluna do fundão está em conversa paralela. Faremos um 0 ou 1 entre os professores e aquele que ficar por último entoará versos de Anitta ao final de nossa transmissão. Ok? Vamos chegar a 250 acessos simultâneos no YouTube, eu conto com vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas participações. A galera que está participando pelo Apogeu, só mandar pergunta aqui e imprimir aqui na hora que eu leio aqui para a turma. Vamos lá. Eduardo Andrias. Ô Tiago, manda um tchauzinho pra gente aí. Ô, meu filho. Vai até beijo. O Bruno Souza, o petróleo no Nordeste é uma possível questão do Enem? Não. Lorena Cassimiro, quais são os 2 pilares da globalização? Capital e tecnologia, né? Capital e tecnologia. Capital e tecnologia. O quão independente você é nesse quesito. E o Brasil está muito atrás. Já tivemos capital, hoje não temos nem capital, nem tecnologia. A gente é dependente de tecnologia e de capital. Eu queria fazer uma pergunta. Isso envolve todos os tipos de capital? Ou capital financeiro, efetivamente? Boa pergunta. Mais o financeiro, Mais o financeiro? porque o financeiro é associado a investimento. Uhum. Né?
E aí você tem uma dependência muito grande. A gente não consegue ter uma quantidade de capital suficiente dentro do Brasil para financiar os principais projetos. E o capital aí, ele misturado, né? O capital investindo em tecnologia para desenvolvimento. Porque nessa área financeira a gente tem que lembrar que dinheiro multiplica dinheiro. E necessariamente você não está investindo na produção, você está investindo só na reprodução do próprio capital. E aí você consegue enriquecer sem a base de produção da economia crescer. Um exemplo é o rentismo. Né? Sim, exatamente. Tá se Essa vendendo questão muito. chama capital especulativo. A Laura Ribeiro, Tiago, as últimas notícias e índices sobre o desmatamento na Amazônia durante esse ano pode ser um tema forte na prova? Não. Muito Recente, né? muito polêmico. Né? A não ser que tenha alguma questão no banco de questões que já vinha falando. É porque já é sobre histórico, isso. né? O processo de Histórico. desmatamento da Amazônia já não é de hoje, não é eclodiu agora, né, Sim, gente? com certeza. Então pode ser exatamente o que o Pedro falou. Pode ser que alguma não questão fato do banco. recente. Não. Eu Até gostaria mais porque. que Brumadinho tem mais chance de cair Uhum. em janeiro do que todos esses outros Exatamente. projetos. Até porque vai se remeter às políticas ambientais do Brasil hoje. É uma crítica velada ao governo direto, sabe? A Gabriela Duarte mandou para o Renato: quais os filósofos que ela pode dar prioridade? Eu vou cercar por temporalidade. Enem modernos. Moderno. Sim, então, e aí assim, isso abre um leque muito grande de possibilidades. Mas, para não correr o risco de falar assim, X, e aí X não cai exatamente esse ano, e cai Y e Z, então eu vou ficar assim, moderno. Isso. Saiu pela Moderno. E tem um que sempre cai, né, Renato? Que é o Descartes. Né? Sempre dentro da Idade Moderna. Quase sempre está ali na prova. Né? Assim, eu gosto dos O pessoal gosta modernos. bastante de cobrar ele. Eu acho que sim, eu acho que até uma questão bastante coerente da prova em focar assim, em questões dos modernos, do ponto de vista da filosofia, e de certo modo cai alguma coisinha da sociologia, mas principalmente na filosofia, porque aquilo que a gente é, de certo modo, hoje, é construído intelectualmente durante a modernidade. Sim. De certo modo, a gente é produto desse processo histórico. Pensamento iluminista muito forte. Né? Então, assim, não dá, a prova não pode mesmo negligenciar esse período. Sabe? Então, não dá. Eu não sei aqui se de repente é uma piada interna, mas o Leonardo Brito falou: Tiago, o que é Vossoroca? É o Leonardo Brito. É o Leonardo Brito. É só essas Então tá, então vamos que vamos. Mas só falando, é uma das etapas do processo erosivo, tá? Seria a escala aí de maior impacto. Sucos, ravina, vossoroca, desertificação. Pode cair no Enem? Pode. E a Vossoroca? Renatinha é o cara, os melhores professores, o orgulho dessa equipe, mandou o Eduardo Andres. A Isadora Ferreira tocou num assunto que nós já conversamos, mas eu vou voltar com ele à luz. Questão de Primeira e Segunda Guerra são propensas esse ano. Nazifascismo é cotado? A gente tem, repetindo mesmo, né? O século XX é um período que é privilegiado. A gente tem poucas questões exclusivas de Primeira Guerra, de Segunda Guerra. Então, talvez aconteça com a Primeira e com a Segunda Guerra algo que acontece com os conflitos. Às vezes o candidato fica muito preocupado, eu tenho que saber esse detalhe, eu tenho que saber essa especificidade do conflito. A gente não tem percebido isso nas últimas provas, até porque a gente trabalha com competências e habilidades e não com memorização pura e simples. Mas o período que ela citou com toda certeza, fazer a relação entre o final da Primeira Guerra, todo o momento em que a Alemanha é considerada culpada, o alimento desse revanchismo alemão, como um dos motores para o nazifascismo, associado ao cenário da Grande Depressão, levando à Segunda Guerra. Essa capacidade de entender o processo como um todo é com certeza muito importante. E a Lidiero mandou aqui que você é uma grande representatividade feminina para muitas no Apogeu. Obrigada. Ai, que linda! Sensacional. A Yasmin Oliveira, meu Deus, eu tô aqui, sou NPV. NPV. Traduz até vocês. Não sei. NPV. Então tá bom, vamos lá. Daqui a pouco ela responde. A Laura diz que é apaixonada por essa equipe
Tomás Cunha. Pedro, a movimentação chinesa em relação à revitalização da Rota da Seda, passível de cair, puxando para uma analogia com a política de expansão econômica do país. Tomás Cunha, que pergunta, hein? Profundo. Puxa vida, hein? Ele Parabéns. estudou bastante esse assunto. É possível sim. Até porque o projeto da nova Rota da Seda da China já tem alguns anos que ele está no radar. E ela já vem trabalhando geopoliticamente para isso. Então, quando eu falo aí que a China é a grande defensora da globalização, é exatamente porque a Rota da Seda tenta reavivar uma rota de comércio com a Europa, a Ásia e a África, Entendi. tendo a China como elo condutor. Como já caiu China no poder marítimo, e o poder marítimo chinês é parte dessa estratégia, é um tema assim de China que ele pode ficar atento, Tomás, fica de olho. Bacana. Para a gente fazer uma quebra aqui de expectativa, eu quero saber o seguinte, a gente muito fala sobre a atenção do aluno pré-ENEM. E como é a atenção do professor pré-ENEM? Como vocês lidam com isso? A gente absorve tudo, filho. É uma coisa maravilhosa. Todo mundo aqui, ó. Tudo zen, florais. Tá funcionando? Florais. Florais. Florais é sua dica. Aí a gente fica pleno. A sala dos professores é calma. Aí Calma, nós- é tranquilo. Calma, a gente fica palavrão. É muito feio, afeto. não pode falar. afeto. Muito afeto. É. Muito bom, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, como é que tá. A Ana Clara Miranda, melhores professores de Juiz de Fora. O Adriano Silva falou que a mesa está linda, ele que é da Vista Gráfica, imprimiu a mesa para nós. Muito obrigado. Ficou bonito. Isso aí. Gente, é reta final, nós já estamos aqui batendo papo há 1 hora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês a respeito, assim, durante o nosso bate-papo, rolou algum insight daquele, pô, isso eu gostaria de falar, mas a gente não teve oportunidade, não veio na voz do aluno. E antes de vocês falarem, enquanto isso vocês vão pensando, deixa eu reforçar o pedido aqui a vocês de compartilharem essa transmissão nas suas redes sociais e ver se chegou alguma pergunta na rede do Apogeu. Temos alguma pergunta aí, gente? Não? Ok? Beleza, então vamos que vamos. Lembrando que o conteúdo fica disponível após a nossa transmissão e também haverá um conteúdo extra que será publicado nas próximas 48 horas, finalizando a nossa live. Vou pegar todos os professores, nós vamos fazer uma gravação de um pequeno, a gente chama Drops de Conhecimento, é mais um teaser aí do que vem por aí na prova do Enem, para você poder ir aí, claro, iluminado por essa equipe fantástica que está aqui conosco hoje. Então, vamos começar, fique à vontade. Eu quero falar uma coisa. Vamos lá. Puxa aí. Olha com muito carinho o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Repete para nós. Olha com muito carinho o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, que são os modos de produção na indústria. Perfeito. Que se relacionam com a questão do trabalho, da tecnologia, das mudanças do fazer e os impactos que isso gera. Isso é um clássico. E é altamente atual, com a escalabilidade que é o sonho de todo empreendedor. Hoje é poder ter um negócio escalável. Então, veio daí, A né? um custo cada vez mais baixo. Isso aí. Eu acho que é só, assim, completando o que o Pedro colocou, que eu acho que é muito importante, porque trabalho, assim, é interdisciplinar, Com certeza. geografia, história, filosofia, né? Tudo, tudo. E eu acho que tem alguns temas que podem dialogar. Por exemplo, empreendedorismo. Ao longo dos últimos, pelo menos, 3, 4 anos, fala-se muito em empreendedorismo, inclusive é um tema potencial para a redação. É um tema bem potencial. E, igual o Thiago, né, e o Pedro também falaram de capital e tecnologia, inteligência artificial. É um tema delicioso, é um tema que está assim, presente, né, no nosso dia a dia, o GPS, aqueles operadores lá de telefonia chato pra caramba, mas que está ali. Eu acho que dialoga bastante com esse eixo aí. A inteligência artificial é a ligação do 5G com a internet das coisas. Daí a briga da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos
não é só o Trump dando as loucuras dele e o Xi Jinping lá na China mantendo o seu poder. A questão ali é dinheiro, é poder. Eu brinco que as relações a gente entende, não existe certo e errado quando a gente estuda geopolítica. A gente tem que entender as relações de poder no mundo. E essas relações de poder estão impregnadas da questão do dinheiro. E quem vai dominar a tecnologia 5G? Porque domina a indústria 4.0, domina um mercado que não é bilionário, ele é trilionário, que vai mudar a forma como a gente vive, com todos os nossos aparelhos conectados 24 horas, o tempo inteiro. Só dá inteligência artificial. Só dá inteligência E artificial. ficar muito atento a isso, porque quando às vezes em sala a gente diz que a prova ela é permeada pelos movimentos sociais, às vezes passa na cabeça do candidato, né, que o movimento social tem que necessariamente estar engajado com um ou outro, né, cenário, e não é real. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente tem é um movimento da sociedade respondendo diante dessas mudanças. Quando Pedro fala do Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, existiam movimentos sociais respondendo no decorrer dos séculos. E aí a gente repete, 18, 19, 20, 21. É como se a gente o tempo todo voltasse naquilo que estava sendo falado desde o início, para que o candidato perceba aí que ele não pode negligenciar algumas vicissitudes, né, que não são só temáticas. Aí a gente, continuando aí, essa questão das consequências dessa indústria 4.0, do processo que está se criando e vai se dar no futuro muito próximo, as consequências para a sociedade de países subdesenvolvidos que vão ser dilaceradas se não se adequarem a um processo capital e de tecnologia. E aí a gente fala do outro carro-chefe da prova, de geografia, que pelo menos 2, 3 questões envolvem aí, a questão das consequências da urbanização. Né? A gente fala de urbanização muitas das vezes pensando nos problemas da urbanização, favelização, trabalho informal e tudo mais, e a gente lembra do desenvolvimento das sociedades a partir da urbanização. O perfil que o Brasil tomou a partir da década de 50, com o processo de industrialização que tornou a nossa sociedade urbana. E lembrar que a globalização vai interferir isso e vai intensificar os quadros de pobreza, né? E o desenrolar do processo. E aí a gente vai conversando, né, numa grande campo. Eu vou manter a questão da interdisciplinaridade. Assim, eu retomo lá o que o Pedro falou dessa tecnologia 4.0, assim, inteligência artificial. Na filosofia, isso pode parecer de uma questão de ética. Assim, aí pode vir Habermas com o futuro da natureza humana, questões que já apareceram, que assim, sumiram um pouquinho da prova nos últimos anos, de biotecnologia, nanotecnologia, clonagem, células-tronco. A natureza, isso cai bastante. Então assim, eu vejo esse processo na filosofia, nas discussões éticas, como que isso impacta as questões das relações humanas. Então, questão da privacidade, sim, da fabricação de órgãos. E eu acho que é o monitoramento, como nós somos monitorados hoje em pequenos detalhes o tempo todo, né? Aí eu abro na sociologia. Aqui eu abro um viés para a sociologia. Então eu pego uma temática de quarta revolução industrial, de inteligência artificial e associo com um tema clássico da sociologia como violência e segurança pública, e você pega, por exemplo, a investigação do assassinato da Marielle. Sim, das técnicas de investigação criminal ali, no direito a gente vai chamar, tem inclusive no direito essa expressão, direito 4.0 também, presente na composição da sociedade e do aparato de Estado. Você já tem parte do direito, buscando estudar esse direito meio essa bioética. Sim. Né? Profissionais que fazem doutorado, mestrado, aprofundando, porque essa é uma nova área, porque não há uma legislação completa sobre todos esses temas. Então, toda essa questão de privacidade, o marco civil da internet, foi importante para desenhar, mas ele tem que ser uma lei que tem que estar em constante processo de evolução, senão ela vai ficar parada no tempo. E a adequação a essa nova realidade, né? Sim. E como está tudo mudando muito rápido,
Não tá dando tempo. Exatamente, o desafio é esse, Se você adequar-se coloca- dentro do tempo previsto. Se você coloca, se você retoma o tema do trabalho, como que isso impacta as relações sociais de produção, realmente de trabalho, aí, cara, assim, se eu começo... se essa tecnologia me levar, por exemplo, a uma possibilidade de mobilidade assistida via automóvel, eu matei o Uber. Se hoje eu tenho o Uber como uma forma de escape, de alternativa Mas de renda, o próprio Uber já está testando os carros sem autônomos. Mas porque o 5G ele vai eliminar um problema que a gente chama de um delay que existe na transmissão, que o 4G ainda tem. O 5G não vai ser instantâneo. Então, sendo instantâneo, eu vou poder operar de Juiz de Fora, lá em Singapura, porque o robô lá em Singapura vai atender os meus comandos daqui. Então isso vai afetar a questão da medicina, a forma como a saúde funciona. Né? O 5G vai permitir que os carros funcionem sem motorista, tudo de forma inteligente. No campo, eles já estão testando caminhão Sim, de condução autônoma para acompanhar o trator naquela região ali de Santa Rita de Sapucaí, eles estão testando a internet 5G para a área rural. A gente, inclusive, é uma das lideranças dentro dessa área. Se hoje o latifúndio, o agronegócio precisa de 1, 2, 3 funcionários, daqui a pouco ele precisa de mais de Mas eu acho que isso também, de uma Você certa só forma, vai tá dominando. escancarar as desigualdades do subdesenvolvimento. Sim, e da mas é aí que desenvolvimento. entra o caráter humano do processo. Como nós, seres humanos, vamos nos adaptar e responder. A gente é um tanto quanto reativo, né? O famoso princípio da ação e reação. Então, como a gente vai responder a todo esse processo, é uma grande questão. E você? Como que você vai se adaptar e responder às questões do Enem 2019? Só você, É então. isso que a gente quer saber e, fundamentalmente, é isso que a gente está na torcida para que você tenha uma prova excelente, para que você consiga manter os seus nervos no lugar e eleve o seu pensamento para ter clareza, para entender a interpretação por trás de cada questão, para perceber o comando de cada questão e mandar bem no Enem, fazer uma excelente prova e hoje fazer uma excelente prova como nós fizemos aqui essa excelente transmissão, tendo a presença do professor Renato Alves de Filosofia e Sociologia, na Geografia Tiago Simões e o Pedro Faria, na História Priscila Campos, a nossa representatividade e Rafael Reis. Então, como eu tive a oportunidade na semana passada passar de sala em sala, e o Pedro falei, passar de sala em sala, convidando vocês para essa transmissão, eu tenho uma certeza, que hoje eu encerro a transmissão melhor do que eu a comecei, apesar, né, com o acesso a tanta informação de qualidade como a gente pôde ter aqui hoje. Eu espero que você também chegue ao fim da nossa transmissão melhor do que você entrou e que você vá ainda mais iluminado para a sua prova. Manda bem. E lembrando, dia 29 de outubro, terça-feira que vem, Linguagens e Redação. Temos o otimismo do professor Charles Gonçalves, a literatura do professor Ícaro Rodrigues e o nosso professor Simpatia Wesley Pontes da redação, que vai trazer aqui todas as dicas para você nessa prova que também é importantíssima. A nossa saga continua em novembro com 2 transmissões na mesma semana. Aulão de Matemática no dia 5 de novembro e Ciências da Natureza no dia 7 de novembro. Então, aproveita que agora a transmissão está chegando ao fim. Entra em enemtv.com.br, o endereço para você que está assistindo no YouTube está aqui embaixo. Se você está assistindo no Facebook, é mole de achar. Joga no Google enemtv.com.br, vai direto para o nosso site e cadastre-se. É grátis, é sempre um timaço de professores do Apogeu, trazendo um conteúdo de primeira qualidade para você mandar muito bem na sua prova. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Fizemos aqui hoje uma transmissão Enem TV histórica, quebramos um recorde aqui de professores e foi sensacional, muito obrigado. Tivemos plateia, né? A galera de Betim, muito obrigado. O professor de Matias Barbosa da Caravana também, valeu. Tá todo mundo aí, o bloco de São Mateus lá no fundão, bonito demais, lotou o Teatro Zine Cultural aqui hoje, tá? Mas vocês são incríveis. Muito obrigado mesmo, gente. Nós vamos ficando por aqui e voltamos em breve. Vocês querem mandar um último beijo, um abraço, um salve? Queremos mandar um abraço para os amigos, para os alunos e
para todos que estão nos assistindo. Pro meu pai, pra Pra minha minha mãe. mãe, a tia, pra minha mãe. E principalmente vamos falar que vamos puxar o sardinha pro nosso lado aqui, ó. Acho que o maior motivo da gente de estarmos aqui hoje é pelo nosso aluno, é por vocês que a gente está aqui, que a gente desenvolve esse projeto para fazer diferença na vida de vocês. Espero que essa noite, esse momento que a gente teve aqui, possa ajudar e ajudar vocês a ter êxito no que vocês tanto querem, tá bom? Seja um momento transformador em suas vidas. Vamos que vamos! Isso aí. A galera do Facebook ainda tá vendo nós, não. Aê! Ai, agora Muito bom conversar com vocês. Gente, a pessoa tá gritando. Obrigado pela É divertido, participação. né? Tem mais aí. Tem como finalizar isso? Um abraço. Ele tentou desligar. Tadinho. Não cuida.